Então sejam bem-vindos aqui ao canal da Morada da Paz. Hoje vamos fazer um resumo das discussões que a gente teve na última semana a respeito do capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Tá? Então esse capítulo ele traça toda uma jornada em torno da fé. Esse é o tema principal que percorre o capítulo 7 aqui do Evangelho. Então ele começa com a cura do servo do centurião. É a primeira parte desse capítulo 7. E aqui o que fica evidente é a grande fé desse centurião, né? Que simboliza dentro de nós aqui um aspecto da personalidade, do ego, já um pouco mais acordado, um pouco mais disposto a entrar em contato com a realidade maior. Né? E aí a gente traçou aqui, dentro do nosso estudo, um desenho dos estágios que a fé percorre. Num primeiro momento, a fé ela acaba sendo confundida com crença, né? Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Então, a crença pode ser mais ou menos embasada por um raciocínio, né? Como se diz assim na tradição espírita, né? A fé raciocinada, enfim. Ou ela pode estar mais ligada à simples crença mesmo, né? Uma crença mais dogmática. Mas ainda é crença, né? Num segundo estágio, a gente tem aquilo que é chamado de fidelidade ou comprometimento, que é colocar a busca pelo reino de Deus em primeiro lugar, como diz Jesus, buscar primeiramente o reino dos céus e sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Esse é o segundo estágio da fé. Né? E o terceiro estágio, a gente tem a chamada confiança, né? Quando a gente tem a disposição de acreditar mesmo, de sentir, mais do que acreditar, sentir que a vida trabalha a nosso favor, trabalha a favor do nosso despertar. Então esse seria o terceiro estágio da fé, que culmina numa entrega total, que a gente vai ver lá no final desse capítulo, né? Por isso que a gente diz que esse capítulo está percorrendo os estágios da fé. Então depois da cura do servo do centurião, tem também a ressurreição do filho da viúva, que a gente traçou aqui muito como um exemplo de morte e renascimento, como toda a iniciação. Então, sempre que a gente passa por um estágio, a gente vai ver isso em outros capítulos do Evangelho também, possivelmente no 8, algum estágio de mudança psicoespiritual mais profunda, é como se ocorresse essa morte e esse renascimento, é uma iniciação. Né? Então, algo dentro das nossas energias psíquicas precisa morrer para ser transformado e renascer. Né? Isso é simbolizado aqui dentro dessa visão simbólica, né? Claro que tem outras implicações, tudo que a gente está dizendo aqui é dentro dessa visão simbólica, né? Depois o capítulo segue com as indagações de João Batista. Aqui a gente identifica João Batista como, pelo menos João Batista nessa fase, né? Porque tem o João Batista menino, que vai crescendo, né? Mas em todo modo, João Batista ele simboliza o discípulo perfeito, aquele perfeito no sentido de aquele que colocou todas as suas energias na busca pela verdade. Né? Mas nele ainda sobra um fiozinho de separação. Quando a gente fala assim de ego ou de personalidade, a gente está falando dessa identidade separada, dessa identidade que ainda pode ser chamado de eu e de meu. Né? Aqui é o símbolo de João Batista. Nele ainda tem esse fiozinho. E nisso surge a dúvida, né? Então, quando acontece o batismo nas águas, né? Quando João Batista batiza o Cristo que surge, é como o ego está se retirando de cena para que possa brilhar a luz do Espírito. Então está saindo da fase que dentro da alquimia a gente chama de purificação, né? que é bem o estágio do João Batista, né? Ele está num processo intenso de purificação em todos os sentidos e está entrando na fase de vida plena, vida em abundância, né? Que é a fase vermelha. Então ele está dando os últimos passos dele nessa terra, o personagem histórico está preso aqui, né? Esperando ali uma condenação, e aí ele manda alguns discípulos perguntar, mas você é aquele que vem ou devemos esperar outro? E aí a resposta que o Cristo dá está embasada no Antigo Testamento, né? De Isaías, né? Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, enfim, dizendo que tudo que está acontecendo nesse grande movimento de cura, né? Que a gente também reconhece como esse reino de Deus dentro de nós, que é aqui o Cristo, né?
é isso que nos impulsiona sempre em direção a essa cura. Então, a psique busca curar a si mesma. E o centro de gravidade em torno do qual as curas acontecem é essa presença crística dentro de nós. Né? E tem uma frase interessante no final dessa passagem, aqui no capítulo 7, é que Jesus interroga assim, né? Que estão questionando a autoridade dele enquanto mestre, porque ele convive, né, com os publicanos, com as prostitutas, enfim, bebe vinho com os discípulos, né? Porque ele simboliza justamente a espontaneidade do amor. Então, primeiro vem João Batista, primeiro é a disciplina dos hábitos, né? Seja de tudo, da alimentação, o que quer que seja, da meditação, da purificação mais intensa, e depois a espontaneidade que floresce. Né? Então, no outro vocês criticavam porque é muito austero, né? Esse aí só come, né, frutas e mel e tudo mais, e não serve. Eu que bebo vinho, sou mais relax, também não sirvo. Então, assim, com o que vocês estão satisfeitos? Ele está perguntando, né? Ou seja, quando o ego sempre encontra alguma desculpa para se manter no trono, porque o que a gente está trabalhando aqui, do caminho espiritual, é justamente isso, é a passagem do bastão, do trono da consciência, do ego para o espírito. E o ego não quer, para o ego isso é a morte, então ele sempre encontra algum subterfúgio, alguma maneira de escapar, de fugir pela tangente. A gente prefere fazer 1000 coisas, né? É a chamada procrastinação espiritual, né? Tudo se torna mais interessante, né? Assistir um Netflix, fazer rolar a tela, qualquer coisa do que fazer uma meditação, uma oração, se dedicar de fato a um processo de reflexão, né? Como a gente disse assim, a gente fica sentado longe do fogo e dizendo que o fogo não esquenta, né? Assim que ele estava mais ou menos comparando aqui esse processo, né? Por fim, já no final do capítulo 7, a gente tem a imagem daquela pecadora. Jesus está num jantar na casa de um fariseu, né? E a pecadora convertida vai lavar os seus pés com um perfume caro, enxugar com os cabelos. É uma passagem bastante conhecida, né, aqui do Evangelho. E o que ressalta para a gente aqui é que ela simboliza a consciência das próprias necessidades espirituais. Então, contrasta com a imagem do fariseu, que o fariseu é aquele que está, digamos assim, numa performance espiritual, né? Mas, no fundo, o ego está bastante defendido e não reconhece as próprias necessidades. Ou seja, está muito identificado com a persona, com a máscara. Não entrou em contato com as próprias feridas, com as próprias mazelas, né? Já a pecadora, ela entrou em contato. E ela entrou em contato e agora ela está num processo de arrependimento, que é justamente aquilo que João simboliza, né? João, lá no Rio Jordão, ele está convocando todos nós ao arrependimento. O arrependimento que não significa culpa paralisante, né? No sentido de carregar um peso nas costas. O arrependimento é correção de rota. Correção de rota. Porque pecado, tal qual é entendido no Evangelho, não tem esse peso moral que foi ganhando ao longo dos séculos. Pecado é simplesmente erro do alvo. O alvo é realização verdadeira. Então, quando a gente projeta essa realização onde ela não pode ser encontrada, né, nas satisfações egóicas, nós estamos cometendo um pecado, ou seja, estamos errando o alvo. O alvo da realização é o encontro com a realidade, com a verdade, com o amor. Esse é o alvo correto, mas a gente desvia do alvo. E se desviar do alvo é o que se chama aqui de pecado. Então, é isso. A gente pode considerar que a devoção, como ela simboliza aqui também, além desse arrependimento, ela simboliza a devoção, que é a entrega, né, total, é o caminho mais curto em direção ao divino. Né? É a estrada mais curta, é a estrada da devoção, é a entrega total. É a canalização de todas as energias mentais, emocionais, numa entrega, digamos assim, aos pés do divino. É isso que ela simboliza com perfeição aqui, porque ela está literalmente ajoelhada nos pés do Cristo, que aqui simboliza o próprio Deus, né? Então ela está nesse exercício devocional. Então essa é a estrada percorrida aqui nesse capítulo 7, um resumo daquilo que foi discutido, né? Para facilitar aí o acompanhamento do estudo. Então até a próxima.
sei que